Os números racionais a gente simboliza pela letra Q. E a gente diz que um número é racional quando ele é o produto, quando ele é o resultado de uma divisão de dois números inteiros. Se você pega um número inteiro e divide por outro número inteiro, o resultado dessa divisão é um número racional, tá? Então, a gente chama os números racionais de Q, tá? O conjunto dos números racionais nós chamamos de Q, usamos essa letra para representar. E quem vai pertencer a esse conjunto? Agora não dá para sair listando mais todos os números, mas quem pertence a esse conjunto é qualquer número que possa ser representado na forma de uma divisão A dividido por B, onde tanto A quanto B devem ser inteiros, tá? Se você conseguir representar um determinado número com uma divisão de dois números inteiros, então esse número é um número racional. Então aqui a gente já pode observar o seguinte: todos os números inteiros são racionais. Por que todos os números inteiros são racionais? Vamos imaginar aqui um número inteiro, o número 4. Nós sabemos que o número 4 é um número natural e também é um número inteiro. O 4, por que ele é racional? Porque ele pode ser representado como a divisão de 4 por 1. A divisão de 4 por 1 é 4 mesmo, né? Repare que o número 4 pode ser representado nesse formato, ó, no formato da divisão entre dois números inteiros, o número inteiro 4 e o número inteiro 1. Então, o 4 é um número racional. E se fosse o menos 3? Repare que o menos 3 pode ser representado por menos 3 dividido por 1. Ele também pode ser representado na forma de uma fração, onde você tem aqui, ó, dois números inteiros, o menos 3 e o 1, tá bom? Então, todos os números inteiros são racionais e a gente já viu que todos os números naturais são inteiros, portanto, você pode dizer que todos os naturais são inteiros e todos os inteiros são racionais, tá? Nós estamos só aumentando os conjuntos que nós estamos trabalhando. Vamos ver o seguinte, existem três tipos principais, ó, esses três aqui, três tipos principais de números racionais, tá? O primeiro deles são os números que nós podemos representar na forma de uma fração, né? Eu dei um exemplo para vocês aqui, o 4 dividido por 1, o menos 3 dividido por 1, mas você pode ter, por exemplo, 4 sétimos, você pode ter 25/89, você pode ter menos 7 oitavos e por aí vai. Repare que você tem inúmeras possibilidades aqui de frações que todas elas fazem parte dos números racionais, porque são frações onde tanto o numerador como o denominador são números inteiros, tá? Você tem ainda um outro tipo, que são os números decimais. Os números decimais, mas não qualquer número decimal, só os números que têm um número finito de casas decimais. Por exemplo, tá? Observe esse número aqui, 1,234. Esse aqui é um número que tem 3 casas decimais, tá? Esse número ele tem um número finito de casas decimais, tem 3 casas decimais. Por que esse número aqui, ó, é um número racional? Porque repare que esse 1,234, ele poderia ser representado como uma divisão de 1.234 por 1.000, tá? Ou seja, ele poderia ser representado também na forma de uma divisão de dois números inteiros. Por isso que os números decimais com número de casas finito é um número que pertence ao conjunto dos racionais, tá? Então essa é uma outra possibilidade. Você pode ter aqui, ó, você pode ter o número menos 0,789435. Isso aqui é um número racional? É um número racional. Por que ele é racional? Porque também ele pode ser escrito aqui como uma divisão de dois números inteiros. Veja que você tem um número finito de casas decimais. Sempre que tiver um número finito de casas decimais, você vai pegar e poder dividir aquele número por 1.000, ou por 1.000.000, ou por 10.000, e você vai ter um número inteiro. Nesse caso aqui, por exemplo, você poderia escrever 789.435 dividido por 1,000,000, tá? Veja que você tem aqui, ó, a divisão, não se preocupe em chegar nesse número, tá? Mas eu só quero que você perceba que você
tem como, e na verdade tem que ter um sinal negativo aqui em cima, né? Menos 789.435. E veja que você, então, pode representar esse número como a divisão de dois números inteiros. Por isso, esse número é racional. Tá? E um outro tipo de número racional são as dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? São números onde você tem uma repetição infinita de casas decimais. Observe esse número que eu estou escrevendo aqui. Ó. Ele tem infinitas casas decimais iguais, todas elas iguais a 3. Então, isso aqui é um número racional também. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Observa esse número aqui, 0,25, 25, 25 e assim sucessivamente. Esse é um número racional também. Por que esses números são racionais? Porque as dízimas periódicas, elas são sempre oriundas de uma divisão de dois números racionais. Tá? Eu vou exemplificar com esse primeiro. Esse primeiro número aqui, 0,3333, isso aqui é igual a 1/3. Tá? Se você quiser fazer aí, tente fazer a divisão de 1 por 3. Se você tentar fazer essa divisão, você vai ver que você vai chegar exatamente nesse resultado, 0,333 indefinidamente. Tá? Então, esse número é um número racional. Então, guarda isso. Você tem números racionais apresentados na forma de fração, outros apresentados na forma de números com casas decimais, só que aí você tem que ter um número finito de casas decimais, e você pode ter ainda aqueles com número infinito de casas decimais, que são as dízimas periódicas, só que tem que ter uma repetição dessas casas decimais. Não podem ser casas decimais que não se repetem com um certo padrão, com uma certa lógica, tá? Vamos seguir então, e agora a gente vai começar a falar das operações que nós utilizamos, as operações básicas para trabalhar com os números racionais, tá? E que vale para os números inteiros e para os números naturais também, tá? Vamos começar falando da adição. Você deve lembrar que a operação de adição é simplesmente a soma, é a união, né? Você pegar duas coisas e você somar essas duas coisas. Vamos exemplificar aqui, lembrar como é que a gente faz uma adição com esses dois números, 728 mais 46. Tá, vou colocar aqui 728. Como é que você faz a soma? Você coloca um número embaixo do outro. Você começa colocando um número embaixo do outro e repare que você coloca eles não de qualquer forma. Você coloca casa das unidades embaixo de casa das unidades, casa das dezenas embaixo das casas das dezenas. Então você tem que deixar os dois números alinhados aqui para não errar a sua soma, tá? Para não errar ela. Beleza, depois que você colocou os dois números, você vai passar a fazer a soma propriamente dita. Você vai começar por aqui, você vai começar pela casa das unidades, tá? E depois você vai subindo. Vamos fazer então com a casa das unidades, 8 mais 6, isso aqui me dá 14, né? E aí se dá 14, eu só vou deixar o 4 do 14 aqui, que é eu cheguei em 14. No 14 eu tenho uma casa de unidades e uma casa de dezenas. A casa das unidades eu vou deixar aqui na casa das unidades mesmo, fica o 4. Essa casa das dezenas, esse 1, ele vem para cá, ele vem para a minha próxima soma, tá? Então fica o 1 aqui na próxima soma. Então na minha segunda soma, eu não vou simplesmente pegar e fazer 2 mais 4. Eu vou fazer 2 mais 4, que dá 6, e vou somar esse 1, chegando em 7. Então eu deixo um 7 aqui, tá? E ainda agora não passa nada para a próxima operação. Agora eu tenho esse 7 que eu teria que somar com alguma coisa. Só que aqui no 46 não tem nenhuma casa. É como se tivesse um 0 aqui, né? É como se fosse 0,46. E aí eu vou fazer então só 7 mais 0, que é 7 mesmo. Fico com 774, que é então o resultado aqui da minha soma. Beleza? Então lembre-se desse algoritmo, dessa forma básica de realizar uma soma. Escreve os números um embaixo do outro, vai somando. Se passar de 10, você vai pegar, se chegar a 10 ou passar de 10, você vai pegar a casa das dezenas e passar para a próxima operação e assim sucessivamente. Beleza? Vamos ainda falando sobre a adição e entrar nas propriedades dela, né? Observe o seguinte, 2 mais 3 é igual a 5, né? E 3 mais 2 também é igual a 5. A ordem da soma, não faz diferença. Quando a ordem não faz diferença, nós dizemos
que a adição ela é comutativa, ou ela tem a propriedade comutativa, porque a ordem dos termos não faz diferença. Então, propriedade comutativa, ó, a adição tem essa propriedade, tá? O que é a propriedade associativa? Observa o seguinte, eu tenho que fazer, por exemplo, 2 mais 3 mais 7, tá? Eu preciso fazer isso. Repare que eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uns parênteses aqui, ó, e fazer primeiro 2 mais 3, posso fazer primeiro 2 mais 3 e depois somar o 7. Outra coisa que eu poderia fazer era fazer assim, ó, 2 mais 3 mais 7. Tá? E eu posso associar alguns termos, fazer a soma deles primeiro para depois somar com o outro. Tanto no primeiro caso aqui como no segundo, nós vamos chegar no mesmo resultado, vamos chegar no resultado 12. Tá? Então, você tem a propriedade associativa na adição, porque você pode ir associando os termos e ir somando alguns deles e depois somar com outros, tá bom? O elemento neutro, pessoal, o que é o elemento neutro? O elemento neutro é aquele número que não faz diferença, é aquele número que não altera uma soma. Que número é esse? Quando a gente está falando de adição, nós estamos falando do número zero. O elemento neutro, ele existe aqui, ó, e ele é o zero. Por que é o zero? Porque se você somar zero com qualquer número, ó, eu vou somar 0 com 7, isso aqui dá 7. Se eu somar 0 com 9, dá 9, e assim por diante. Então, o zero, ó, ele não altera o resultado, tá bom? Então, o zero, ele é o elemento neutro da adição, tá? E para terminar, o que é a propriedade do fechamento? A gente diz que uma operação tem a propriedade do fechamento quando qualquer produto dessa operação continuar no mesmo conjunto. Para falar um pouquinho melhor, imagina o seguinte, tenta somar quaisquer dois números naturais. Escolhe aí dois números naturais e tenta somar eles. Observa que o resultado da soma de dois números naturais vai ser sempre um número natural. Não tem como ele ser um número de outro conjunto, tá? Então a gente diz que a adição tem a propriedade do fechamento, porque se você soma dois números naturais, o resultado vai ser um número natural. Se você somar dois números inteiros, o resultado certamente vai ser um número inteiro. E se você somar dois números racionais, o resultado vai ser também um número racional, tá bom? Então você tem sim a propriedade do fechamento aqui na adição. Beleza, pessoal?